Olá, pessoal. Meu nome é Karina Eu sou o Lui. e nós somos bolsistas do projeto PIBID e hoje nós vamos trabalhar com gêneros textuais, o tipo textual narrativa. Nós vamos explicar para vocês um pouquinho sobre esse tipo textual. Bom, o texto narrativo, ele é um relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Esses acontecimentos são o que nós chamamos de enredo. Geralmente, o texto narrativo, ele é escrito em prosa, diferentemente dos poemas, né? Quem assume o papel de narrar, contar ou relatar alguma coisa é chamado de narrador. E o narrador, ele vai relatar os acontecimentos vividos pelos personagens. Então, aqui, vocês podem ver algumas características do texto narrativo. Ó. Ele é usado para contar uma história, e alguns exemplos dos gêneros narrativos são os contos, os romances, as fábulas, as novelas. E os elementos da narrativa são o espaço, o tempo, o enredo, o narrador e os personagens. Aqui, para especificar melhor esses elementos, a gente vai detalhar um pouco. Ó. O espaço, ele é o lugar onde a história se passa. O tempo é quando a história se passa. O narrador, como a gente já falou, é quem conta a história. O enredo é a trama em que se desenrolam as ações. Os personagens são quem compõe a narrativa, sendo os personagens principais, os protagonistas e os antagonistas, e os personagens secundários, que são os adjuvantes ou os coadjuvantes. Aqui os tipos de narradores. Temos o narrador personagem, que é o narrador em primeira pessoa, ele conta a história e participa da história. E temos também o narrador observador, que o texto ele é narrado em terceira pessoa. O narrador conhece os fatos, mas não participa da história efetivamente. E aqui, ó, para ilustrar melhor para vocês, a gente colocou um exemplo dos textos narrativos. Um exemplo de texto narrativo, na verdade. Olha, no dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava no sobrado, como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava a andar na rua pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí, guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Aqui um exemplo do texto narrativo, né? E aqui a gente tem um exemplo de um texto não narrativo. Ó. Como vocês podem ver, é uma receita de lasanha. A gente tem aqui os ingredientes, o modo de preparo, e não é uma narração. Ele não está contando nenhum fato, não está descrevendo nenhum lugar, nenhum espaço, nem nada. Apenas está dando a instrução de como preparar a receita. Então, esse é um exemplo de um texto não narrativo. Outra parte importante do texto narrativo é a estrutura, né, os elementos que o compõem. Aí a gente tem a apresentação, que é basicamente a introdução, onde o autor vai introduzir os personagens, o tempo e o espaço, geralmente, para que o leitor possa entender aonde se passa essa narrativa. O desenvolvimento é a parte da história que ela se desenvolve por conta de ações e consequências de algo que os personagens criaram durante essa narrativa. O clímax é uma parte que também serve como desenvolvimento, mas que designa alguns momentos mais emocionantes durante a trama. O desfecho é a conclusão, é a moral que determina a parte final da narrativa, que aí é onde geralmente agem conflitos que são resolvidos e eles ficam no desfecho. As outras estruturas, né, que na literatura tem muitos exemplos de textos narrativos, então, que não seguem apenas aquela estrutura que eu descrevi anteriormente.
Algumas começam pelo conflito, outras não têm outras não têm essa questão linear de começo, meio e fim, às vezes começa no meio e já tem o final, enfim. E há textos onde há a questão do flashback, né, que a gente fala bastante, que são a presença de memórias do passado das personagens, geralmente. Tipos de recursos narrativos, que também são bem importantes nessa estrutura, né? Que é o discurso direto, quando a própria personagem se comunica, o discurso indireto, que geralmente é o narrador que está contando para a gente essa história, e o discurso indireto livre, que há a intervenção do narrador, só que a maior parte das falas são do personagem. Então, ele se mistura entre o discurso direto com o indireto. Pode passar? Aí aqui a gente tem um exemplo de discurso direto. Você lê para mim, por favor? Que eu tô no celular e acabo não conseguindo. Claro. O exemplo de discurso direto. Cavalo e o burro. Cavalo e burro seguiam juntos para a cidade. O cavalo, contente da vida, folgando com uma carga de 4 arrobas apenas, e o burro, coitado, gemendo sob o peso de 8. Em certo ponto, o burro parou e disse: Não posso mais. Esta carga excede as minhas forças e o remédio é repartirmos o peso irmanamente, 6 arrobas para cada um. O cavalo deu um pinote e relinchou uma gargalhada. Ingênuo. Quero então que eu arque com 6 arrobas quando posso bem continuar com as 4? Tenho cara de tolo? E o burro gemeu. Egoísta. Lembre-se que se eu morrer, você terá que seguir com a carga das 4 arrobas mais a minha. O cavalo pilheriou de novo e a coisa ficou por isso. Logo adiante, porém, o burro tropica, vem ao chão e rebenta. Chegam os tropeiros, maldizem da sorte e sem demora arrumam as 8 arrobas do burro sobre as 4 do cavalo egoísta. E como o cavalo refuga, dão-lhe de chicote em cima, sem dó nem piedade. Bem feito, exclamou um papagaio. Quem mandou ser mais burro que o pobre burro e não compreender que o verdadeiro egoísmo era aliviá-lo a carga em excesso? Tome, gema dobrado agora. E a gente tem um exemplo de discurso indireto, né? Um texto com discurso direto. Ela explicava por que tomava a decisão, que me amava, mas só amor não basta. E eu só pensava que chegou um cara que dorme com ela quando? Explicou que nunca mergulhei de cabeça na nossa história. Não a amava, que talvez eu amasse Ariela, com que eu tinha mais afinidades. Uma das mulheres que acompanha a sua cabeça. Aí é o exemplo do discurso direto livre. Camilo pegou-lhe nas mãos e olhou para ela sério e fixo. Jurou que lhe queria muito e que os seus sustos pareciam de criança. Em todo caso, quando tivesse algum receio, a melhor cartomante era ele mesmo. Depois repreendeu-a. Disse-lhe que era imprudente andar com essas casas. Vilela podia sabê-lo e depois. Qual saber tive muita cautela ao entrar na casa. Onde é a casa? Aqui perto, na rua da Guarda Velha. Dúvidas, vocês podem deixar nos comentários, que aí a gente vai respondendo conforme forem mandando. E é isso, a videoaula de hoje. Obrigada, gente. Curta, comenta e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau.